psiquiátrico que traz muito sofrimento para o paciente. Sofrimento porque ele acontece de maneira aguda, rápida, inesperada, em qualquer lugar e não precisa de motivo. Tá? A gente vai conversar hoje sobre o transtorno de pânico. Muito bem, o transtorno de pânico é um diagnóstico que, para ser formado, ele precisa de alguns pré-requisitos segundo o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Psiquiátrico Americano, que é o qual a gente segue. Para eu dizer que uma pessoa tem transtorno de pânico, eu preciso então de alguns pré-requisitos. Primeiro, eu preciso que ela tenha ataques de pânico, tá certo? O que é um ataque de pânico? O ataque de pânico é uma elevação abrupta da ansiedade, não é? E junto com isso sintomas físicos e sintomas psíquicos. Entre os sintomas físicos eu posso citar o que? Aceleração do coração, a taquicardia, suor nas mãos, náusea, dor de barriga, tremores. E entre os sintomas psíquicos a gente pode citar o medo iminente da morte, sensação de que algo muito ruim vai acontecer, sensação de tragédia, sensação de pavor. Não é? Então esses são alguns sintomas físicos e psíquicos. Precisam acontecer todos esses? Não. Se eu tiver 4 desses sintomas que eu citei para vocês, está configurada então a crise de pânico. Muito bem. Se eu começar a ter crises de pânicos recorrentes, não é? Então aí eu já posso fechar o diagnóstico de transtorno de pânico. Ou então se eu tiver uma crise, mas esse paciente após a crise desenvolver um medo absurdo de ter outra crise e começar a limitar a sua vida, deixar de sair de casa, então eu também aí já posso fazer o diagnóstico de transtorno de pânico, tá certo? A gente chama essa doença o medo de ter medo, que o paciente tem a primeira crise e depois ele vive assombrado de ter a segunda, né? Uma coisa muito comum que acontece no transtorno de pânico é os pacientes associarem os sintomas que eles têm a doenças clínicas. Então é muito comum que esses pacientes, no momento da crise de pânico, achem que estão infartando, que vão morrer e vão buscar ajuda nos prontos-socorros clínicos. Chega lá, faz uma investigação, eletrocardiograma, enzima cardíaca e os exames são todos normais, tá certo? Outro comportamento muito comum desses pacientes é então começar uma maratona em vários especialistas de outras especialidades, fazer exames, submeter exames, às vezes até exames invasivos, não é? E para ver se tem alguma doença, ok? A última coisa que eles vão fazer é buscar ajuda com um médico que esteja habilitado para tratar o transtorno de pânico, tá certo? Veja, a crise de pânico, o ataque de pânico acontece mais ou menos assim. A gente tem estruturas primitivas no cérebro que elas são acionadas quando a gente está em perigo real, não é? E aí então a gente tem a liberação de alguns hormônios, uma liberação adrenérgica, né? Adrenalina, para preparar a gente para a fuga, né? Ou para a luta, tá certo? Mas esse mecanismo ele é disparado quando a gente realmente está numa situação de perigo. Por exemplo, você sai da sua casa, você é assaltado naquele momento, esse mecanismo é disparado. Para quem tem crise de pânico, esse mecanismo ele é disparado sem o perigo real, tá certo? Então ele tem taquicardia, sudorese, ele começa a ter esses sintomas físicos, né? Quando ele percebe que está tendo sintomas físicos, isso alimenta ainda mais a ansiedade dele e ele vai ficando cada vez pior, né? A crise de pânico, então, precisa ter sintomas físicos e sintomas psíquicos. Se eu tiver 4 sintomas, está configurado, então, a crise de pânico, tá certo? As causas da crise de pânico, do transtorno de pânico, elas são genéticas e ambientais. Normalmente, os pacientes que desenvolvem pânico, que desenvolvem transtorno de pânico, eles já têm alguma doença psiquiátrica de base, uma doença ansiosa e que evolui então para a situação de pânico, tá certo? Ou um transtorno generalizado de ansiedade, ou um transtorno fóbico, alguma coisa. Quando a gente vai ali procurar fazer a anamnese e questionar esse paciente, ele já é um paciente ansioso, né? Outra coisa que é difícil com esses pacientes porque eles têm muito medo.
de tomar medicação, mesmo sabendo que as medicações que tratam o transtorno de pânico são medicações muito tranquilas e que o resultado do tratamento é bastante promissor, tá certo? A terapia cognitivo-comportamental aliada às medicações é a melhor escolha para o tratamento de transtorno de pânico, tá certo? As crises, se não tratadas, elas tendem a encurtar o espaço e aumentar em intensidade. E aí o que vai acontecendo com esses pacientes? Eles vão ficando com a sua vida limitada, não saem de casa, por quê? Porque eles ficam com medo de ter outra crise. Então, por exemplo, se eles tiverem uma crise no supermercado, então eles não vão mais ao supermercado. Se eles tiverem uma crise no aeroporto, então não entram mais no aeroporto. Então a vida desses pacientes começa a ficar muito limitada, né? O importante é saber que o transtorno de pânico, ele tem tratamento. O tratamento é muito bem sucedido na maioria dos casos. Não se usa medicações que causam dependência ou medicações que dopam os pacientes. É possível, em alguns casos, na maioria dos casos, às vezes, retirar toda a medicação, né? E também é preciso mudar um pouco os conceitos e os hábitos desses pacientes, que normalmente são pacientes muito exigentes, pacientes com superego muito atuante, né? E por isso também desenvolvem o transtorno de pânico. Lógico que tem a questão genética, lógico que tem a questão do estresse ambiental, né? Mas a causa então é a confluência de tudo isso, né? Então, se você se reconheceu, ou se você conhece alguém que tem esses sintomas ou sintomas parecidos, faça uma avaliação médica, porque o transtorno de pânico ele tira muito a qualidade de vida do paciente, né? Esses pacientes costumam achar sempre que estão doentes, eles hipervalorizam os sinais, os sintomas que aparecem no corpo, mesmo às vezes sendo sinais e sintomas comuns. Eles sempre acham que tem alguma doença, que vão morrer, ou então eles hipervalorizam a questão mórbida da doença, tá certo? Isso é uma característica também dos pacientes que têm transtorno de pânico. Bom, gente, espero que tenha ajudado, que essas informações sejam valiosas para alguém que precise. Peço que vocês repliquem o vídeo, né? Marquem o sininho aí embaixo para vocês receberem quando a gente postar novos vídeos. E até um próximo vídeo. Abraço.